Bom, a teoria das provas absolutamente independentes, elas vão possibilitar que o que até então era fruto de uma árvore envenenada possa não ser mais, possa ser admitido. Vamos imaginar o seguinte, eu dei como exemplo uma interceptação telefônica não autorizada, em que ali, na escuta, tiveram informação de que a arma estaria escondida no jardim da casa do Chicão. E aí foi pedido um mandado de busca e apreensão e aconteceu tudo conforme o exemplo que eu dei para vocês. Só que nesse ínterim, uma testemunha foi até a delegacia e disse: eu sei aonde está a arma do crime. A arma do crime está enterrada no jardim da casa do Chicão. Essa testemunha, ela salvou aquele fruto envenenado. Ela veio como um antídoto. Então, aquela busca e apreensão, que até então era uma prova ilícita, a perícia, que até então era uma prova ilícita, agora elas podem ser admitidas. Porque essa testemunha trouxe a informação que até então teria sido colhida através de uma interceptação telefônica não autorizada. Se não tivesse a interceptação, o delegado e os seus agentes saberiam do local onde estava a arma através dessa testemunha. Então, a teoria das provas absolutamente independente, que também foi adotada no artigo 157 do CPP, veio como, entre aspas, um antídoto para os frutos daquela árvore envenenada. Agora, quando a prova é juntada aos autos, tem que pedir ao juiz para que ele determine que aquela prova é ilícita e que seja feito o desentranhamento, ou seja, que ela saia do processo. Então, entrou no processo a perícia da arma, constatando que as impressões digitais do réu estavam nela, que ela é a arma realmente utilizada no crime. A defesa, obviamente, alegou que essas provas foram obtidas por meio ilícito. O juiz, então, percebe que realmente são provas ilícitas e determina que elas sejam desentranhadas. Só tem um detalhe. Esse juiz leu as provas. Esse juiz viu que aquela arma é a arma do crime, viu que as impressões digitais encontradas na arma são do réu, ou seja, está ali, ó, na cabecinha dele. E não tem como ele não se influenciar. Tirou dos autos, isso não quer dizer que aquela prova ainda não influencie a decisão do juiz. Lógico que ele não pode condenar com base nessas provas, mas ele vai dar um jeito de condenar. Ele vai arrumar uma prova para condenar. Ele não vai conseguir absolver esse réu porque ele teve acesso àquelas informações que são reais, mas que foram obtidas por meios ilícitos. E é aí que entra o pacote anticrime, que alterou o CPP, e uma das alterações foi determinar que aquele juiz que teve contato com a prova ilícita e que determinou o seu desentranhamento, fica impedido de julgar o processo. Os autos vão ter que ir para outro juiz que não teve acesso àquelas provas ilícitas. É uma forma que o pacote trouxe para tentar garantir a imparcialidade do magistrado. Agora, se na prática isso vai garantir, aí são outros 500. Porque os juízes conversam, né? Quem garante que aquele juiz que teve contato com a prova não vai falar para o outro juiz, que é agora quem vai julgar o processo, o que ele viu? Isso a lei não tem como garantir. Mas, pelo menos, né, o juiz agora, com o pacote anticrime, a partir de 23 de janeiro de 2020,
Se ele decidir que a prova é ilícita e determinar o seu desentranhamento, ele fica impedido de julgar o processo. Esses slides depois vocês vão ler com calma, ou até já leram, né? Antes da aula, porque você já tem acesso a eles. Outro princípio, sim, claro, antes, o princípio da vedação da prova ilícita, ele não é absoluto. Nós temos precedente jurisprudencial admitindo a utilização de uma prova ilícita pró-réu, ou seja, em favor do réu, para absolver o réu. Em razão do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não seria razoável, não seria proporcional a gente ter a possibilidade de ver um inocente condenado, porque a única prova da inocência dele foi obtida por um meio ilícito. Então, temos precedente nos tribunais do Brasil e nos tribunais superiores, admitindo excepcionalmente uma prova ilícita em favor do réu. E também temos, só que de forma bem tímida, também a possibilidade, por conta do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, a admissão de uma prova ilícita contra réu, quando for um crime grave e for a única forma de provar que o réu praticou o crime. Porque não se esqueçam, a prova foi obtida por um meio ilícito, mas ela traduz uma verdade. Então, a Suprema Corte, o Tribunal do Júri, o STF, ele já admitiu excepcionalissimamente prova ilícita contra réu, quando o crime era grave e era a única forma de provar que o réu praticou aquele crime. Agora sim, outro princípio que também é constitucional e que norteia o processo penal é o princípio da economia processual, da celeridade processual e da duração razoável do processo. Quando a gente fala em duração razoável do processo, não quer dizer necessariamente que ele tem que ser célere. Apesar do princípio também ser chamado de princípio da celeridade processual, na verdade, o que esse princípio preconiza é que o processo dure o tempo necessário. Nem mais, nem menos. Celeridade processual pode acabar ferindo outros princípios constitucionais, como, por exemplo, a da ampla defesa. Então, tem que ter muita cautela com essa questão da duração razoável do processo. O que se quer é que o processo dure o tempo necessário. Se 10 anos é necessário, ok. Se não, a gente tem um excesso de prazo, uma lesão a esse princípio constitucional. A duração razoável do processo, ela é boa para todo mundo. Não é só para a vítima, não é só para o Estado, é para o réu também. Quanto mais demorado o processo, mais oneroso financeiramente e emocionalmente ele é para todos os envolvidos. Quando a sociedade pede uma resposta do judiciário, a sociedade quer uma resposta rápida do judiciário. Entenda, não necessariamente rápida a ponto de impedir contraditório e ampla defesa, mas todo processo que dura anos, ele gera uma sensação de impunidade, ainda que o réu, ao final, seja condenado. Um processo que dura 15 anos, ainda que no final condene o réu, a sensação é de impunidade, que demorou muito. Agora, quando a resposta é rápida, ainda que o réu seja absolvido, a sensação é de que houve uma decisão correta. Essa é a sensação, ficam todos satisfeitos. Ok, é isso, é isso.
A celeridade processual, essa duração razoável do processo, ela é importante para todos os envolvidos e para a própria sociedade. Outro princípio, e eu diria que é o princípio pai do processo penal, porque ele engloba absolutamente tudo que a gente falou até agora e o que ainda vamos falar, que é o princípio do devido processo penal ou devido processo legal. A gente só tem um devido processo penal se forem respeitados os princípios, as normas constitucionais e infraconstitucionais, tratados e convenções de direito internacional, o qual o Brasil é signatário. Somente respeitando a Constituição, respeitando as leis, tratados e convenções, é que a gente vai ter o devido processo penal. E cada vez mais ele deve ser respeitado e observado para que a gente tenha um processo penal mais garantista, respeitando os direitos e garantias fundamentais de todos os envolvidos. Outro princípio que norteia o processo penal é o princípio da não autoincriminação, que, na verdade, não está expresso na Carta Magna, mas é a junção de vários incisos do artigo 5º da Constituição de 88, fora os tratados e convenções de direito internacionais, o qual o Brasil é signatário, como o Pacto de São José da Costa Rica. Esse princípio preconiza que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, quando o réu vai ser interrogado, e a gente falou sobre interrogatório quando falamos da ampla defesa, porque é uma forma de autodefesa, é quando a autodefesa efetivamente se materializa, se corporifica, a gente viu que ele não é obrigado a responder o interrogatório de mérito. Por que não? Porque o interrogatório não é só um meio de defesa, é também um meio de prova. E ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, o réu tem o direito ao silêncio. Inclusive, essa questão do direito ao silêncio está sendo muito falada em razão do vazamento de vídeos de audiência em que os juízes impedem que o réu faça um silêncio fracionado. Ou seja, que ele possa escolher quais ou de quem as perguntas que ele vai responder. E aí alguns juízes não entendem que o interrogatório é o momento do contraditório do réu. É o momento da ampla defesa. E que ele pode querer produzir essa prova da forma que ele desejar. Ele pode escolher como ele vai se defender, decidindo, por exemplo, que ele só quer responder as perguntas do seu defensor, não quer responder perguntas do juízo nem da acusação. Alguns juízes não entendem esse direito constitucional do silêncio fracionado, da não autoincriminação, da ampla defesa, do contraditório. Este princípio não diz respeito só ao réu, diz respeito a qualquer pessoa, em qualquer situação, que possa ali acabar produzindo prova contra si mesmo. Estamos vivenciando hoje a CPI da Covid-19 e vocês devem estar vendo aí nos jornais, nas redes sociais, nas mídias em geral, que algumas testemunhas que estão sendo intimadas para comparecer e prestar depoimento na CPI estão ingressando com habeas corpus para não serem obrigados a responder todas as perguntas e até para não saírem dali presos. Em relação a não responder todas as perguntas, a testemunha é obrigada a responder todas as perguntas sob pena de responder por falso testemunho, artigo 342 do Código Penal.
O réu não, mas as testemunhas sim. Acontece que, dependendo do que a testemunha disser, ela pode virar réu, ela pode virar investigado. Então, essas pessoas que estão na CPI da Covid, sendo intimadas para prestar depoimento, e que sabem que, dependendo do que for perguntado, pode ser que, ao responder, eles tenham que mentir para não se autoincriminar, estão pedindo esses habeas corpus exatamente por conta do princípio da não autoincriminação. Outro princípio que norteia o processo penal é o princípio da inércia ou da iniciativa das partes. Temos também o princípio da correlação entre acusação e defesa. Então, vamos por partes. Primeiro, o princípio da inércia, que é um princípio extraído do sistema acusatório. Nós vamos estudar os sistemas processuais, eu já adianto para vocês que o Brasil adota o sistema acusatório, e isso ficou muito claro com as alterações do pacote anticrime. E do sistema acusatório, a gente extrai alguns princípios, um deles é o da inércia. O juiz não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado pelas partes. No processo penal, isso é um pouco mais delicado, porque também vige no processo penal o princípio pela busca da verdade processual, que alguns chamam de verdade real. E por conta dessa busca pela verdade, é que acabamos tendo no processo penal um juiz mais proativo, que acaba produzindo prova, que acaba inquirindo testemunhas, interrogando o réu, quando, na verdade, ele deveria ser um mero espectador. O sistema acusatório, que determina o princípio da inércia, através desse princípio, demonstra que o juiz tem que ser um apreciador das provas, que ele não deve ir atrás das provas, que as provas devem ser trazidas pela parte e ele observar, analisar e decidir com base nelas. Mas por conta do princípio da busca da verdade processual, que alguns chamam de verdade real, há quem entenda que esse princípio da inércia não é absoluto no processo penal, podendo sim o juiz buscar provas a fim de chegar a essa verdade. Também esse princípio veda que o juiz haja de ofício. Ele precisaria ser provocado. Então, por exemplo, o pacote anticrime alterou o CPP e, com essas alterações, proibiu o juiz de decretar prisão preventiva de ofício. Antes do pacote, nós tínhamos na legislação processual penal brasileira a possibilidade do juiz decretar prisão preventiva sem requerimento ou representação de ninguém, ou seja, de ofício. O pacote veio e extinguiu essa possibilidade. Entretanto, é possível que o juiz revogue a prisão preventiva de ofício, se ele verificar que aquela prisão não é mais necessária. Mas ainda temos muito resquício do sistema inquisitório. Ainda temos passagens no CPP admitindo que o juiz haja de ofício. Por exemplo, lembrei agora, o juiz pode determinar o sequestro de bens do acusado ou do réu sem ninguém pedir, de ofício, o que fere o sistema acusatório. Um outro princípio que nasce do próprio princípio da inércia é o princípio da correlação ou congruência entre acusação e sentença. É aquela velha história, né? O juiz não pode conceder extrapetita, sintrapetita ou infrapetita. Ele tem que decidir conforme a peça acusatória. Só que tem um detalhe. O juiz está adstrito aos fatos narrados na denúncia ou na queixa, e não à definição jurídica.
Então, por exemplo, o Ministério Público narra uma subtração com violência à pessoa. E, no final, pede condenação por furto. O juiz pode condenar por roubo? Sim. Mas o MP pediu condenação por furto, mas narrou, nos fatos, um roubo. E a correlação está ligada aos fatos e não à definição jurídica. Agora, se surgirem fatos novos, vamos imaginar que o Ministério Público narrou uma subtração sem violência à pessoa. Durante o curso da ação, surgem testemunhas e a própria vítima dizendo que houve sim violência. Opa, surgiu um fato novo. E agora, o juiz pode condenar por roubo? Só se o Ministério Público aditar a denúncia. Então, para ele condenar por roubo, diante desses fatos novos, que não estão na denúncia, ele vai ter que intimar o Ministério Público para aditar a denúncia para incluir esses fatos novos por conta do princípio da correlação. É o que a gente chama de mutatio libelli, artigo 384 do CPP. Outro princípio que norteia o processo penal é o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio não está previsto expressamente na Constituição, mas está no Pacto de São José da Costa Rica. Então, vale como norma constitucional. Esse princípio nasce da própria estrutura do Poder Judiciário. Nós temos uma divisão do Judiciário em instâncias. Primeira, segunda, Tribunal Superiores. Além disso, é preciso lembrar que os juízes podem cometer equívocos, podem se equivocar, podem errar. E é preciso que um outro magistrado tenha competência para reexaminar aquela decisão que pode ter sido equivocada, porque o juiz ele é passível de cometer erros. Então, por isso é tão importante essa possibilidade de recurso, essa possibilidade que decisões sejam revistas, sejam examinadas por outras instâncias do Poder Judiciário. Bom, está aí o Pacto de São José de Costa Rica, que trata do princípio expressamente. Princípio do juiz imparcial, a gente vai deixar para a próxima aula.